Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde e hoje nós vamos ver e conversar sobre os grandes conclaves cósmicos que acontecem frequentemente, mas também no início e na passagem de um novo ano. O que acontecerá nesses conclaves? Quem é que participa de tudo isso? O que é debatido? E ainda trataremos sobre os conclaves físicos. É possível uma grande junção de influentes da espiritualidade para se debater os rumos da espiritualidade na Terra? Falaremos ainda sobre aquela velha e clássica questão sobre os sonhos, tipos de sonhos e tudo isso dentro das nossas projeções e desdobramentos. Este é o quadro, vocês já sabem que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então já deixem aí suas perguntas e vamos ao nosso Hélio Responde de hoje. E a nossa primeira pergunta é do Edson Miyake. Ele pergunta o seguinte, se possível responder, então estamos aqui fazendo isso. Há um esforço para grandes mestres, médiums e consciência se reunirem para esclarecer pontos controversos sobre a espiritualidade? Sei que é algo complexo a se fazer, mas seria essencial para os despertos iniciantes não ficarem muito confusos. E ainda, olha só, se acha que é possível fazer um grupo e reunir isso tudo e fazer umas conferências a nível nacional, mundial e internacionalmente? Eu comentei no início sobre os grandes conclaves cósmicos e me veio essa sugestão, essa intuição de falar sobre isso a partir da pergunta do Edson. Ele se refere, ao meu entendimento, sobre as reuniões na superfície terrestre. Mas essas reuniões, elas acontecem já, sim, e há muito tempo, nos planos mais elevados da espiritualidade. Por exemplo, o que são os chamados mestres ascensos, a grande fraternidade branca, são todos aqueles que atingiram o seu grau de evolução espiritual, ou a iluminação, a consciência cósmica, o samadhi, o nirvana, nas suas localidades específicas enquanto estavam encarnadas, foram para o plano astral, para a espiritualidade, e lá trabalham para o bem comum da humanidade, todos juntos, independente das suas crenças, enquanto estavam aqui no planeta Terra encarnados. E eles fazem parte desses conclaves, mas também faz parte aqueles que tiveram a sua escalada evolutiva em outros orbes, que nunca encarnaram no planeta Terra, que a gente chama dos nossos irmãos extraterrestres. E essas reuniões que tu se refere para discutir e debater os rumos da espiritualidade acontece no astral sim, ano após ano. Bem como nós falamos, e foi muito falado, a grande reunião da data limite, mas todos os anos são também uma data limite. E esse ano é muito importante para dar uma guinada na nossa evolução. Há muitas pautas em jogo e é uma organização extremamente grande. É algo que nós não conseguimos sequer imaginar. Por exemplo, está e estará com certeza nas pautas, inclusive o rumo disso que nós estamos vivenciando hoje, a pandemia. Claro que algumas diretrizes nós já temos, o Pava até já anunciou aqui no canal, mas nada está 100% definido. As coisas vão acontecendo, existe um dinamismo e aquilo que necessita ser feito vai se mudando, vai alterando. E como afeta o planeta inteiro, tenho certeza que isso será debatido e assim será. Mas é uma questão muito delicada, porque, por exemplo, uma professora que tem que organizar e estruturar uma sala com 20 alunos, ela já encontra ali uma dificuldade. Agora, imagine uma organização tal para guiar o destino de uma sala de aula com 7 bilhões, quase 8 bilhões de seres, com 8 bilhões de alunos. Isso levando em conta só os seres humanos, deixando de lado todas as outras hordas evolutivas que convivem conosco aqui no planeta. A gente tem essa mania, de achar que o planeta Terra é para nós evoluir isso, mas não, mas é para uma série de outras vidas que estão aqui conosco também. Tem que se respeitar cada individualidade, cada processo kármico de cada um. Então, esses conclaves, eles são realizados, essas reuniões, por altas hierarquias cósmicas, porque quem já tem muito dentro de si o amor e a sabedoria mais elevada. E essas serão uma das coisas, um dos temas a serem debatidos e outros que a gente não faz nem ideia. Quando tu se refere à possibilidade de ter
um conclave, uma reunião na superfície planetária de líderes da espiritualidade, religiosos eu até diria, eu vejo que isso não seja possível, né? Porque há um ego muito grande ainda em nós seres humanos, né? E muitas vezes, pegando aqui exemplo de religiões, tradições que costumeiramente e historicamente têm alguns conflitos, como por exemplo o catolicismo, o islamismo, eu acredito que seja muito difícil haver uma harmonia desses fiéis principalmente. Ainda há muitas coisas a serem superadas dentro de nós, então eu vejo que este não é o momento de isso acontecer na superfície planetária, mas no astral, como eu comentei, isso acontece e sempre aconteceu. E uma das diretrizes mais importantes, eu acredito que vai ser fundamental nessas novas conversas, é sobre a expansão da consciência em nós que estamos aqui encarnados. Como vai ser isso? Como será definido? Será a partir por uma maior abertura mediúnica, como nós já comentamos a partir do 21 de dezembro? Será através de novas tecnologias que surgirão e permitirão mudar alguns paradigmas? Tudo isso precisa de uma energia na matéria que dê permissões para que essas definições surjam. Nós não temos ainda 100% essa resposta, porque ela ainda não foi decidida 100%. Claro que há muitos avanços em todas essas áreas, mas qual será a maior de todas, a que vai realmente remover o nosso véu? E nós estamos falando aqui de definições que ainda não foram tomadas, mas nós já falamos aqui no canal e na meditação mundial, o Pava mesmo trouxe uma das definições que já foram tomadas e que está sendo já colocada em movimento, que é a necessidade da verdade. Não só aquilo que nós, na forma como nós nos expressamos, mas a verdade, o botão da verdade foi acelerado. E o que isso nos traz de questões práticas? Tudo aquilo que não está compatível com a nossa verdade interior será afastado na nossa vida. Claro, algumas pessoas podem entender isso como um grande sofrimento, porque elas estavam apegadas a algumas questões e aquilo ali, de uma hora para outra, pode ser retirado da sua vida. Mas isso, visto com os olhos da espiritualidade, é um grande avanço, porque está te tirando da mesmice e da zona de conforto e te colocando na sua verdade, no seu caminho de vida, que é onde você mais vai ter o seu crescimento e mais vai aproveitar esta encarnação. E isso sendo implementado em cada indivíduo, consequentemente no mundo inteiro, acontece um excelente fenômeno que é aquilo que não é verdade, ou vem à tona e surge para que a gente possa perceber e olhar com clareza, ou então simplesmente some e desaparece porque não está alinhado com esta nova vibração planetária que é a verdade, que é a sinceridade. Não vou dar exemplo nenhum. O quadro aqui é o Hélio Responde, né? Então o quadro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu convido agora o Jordelei para vir aqui exemplificar isso que ele acaba de falar aqui por trás das câmeras, para falar dos outros concílios também que acontecem não só pelo lado da luz, mas das trevas. Pois bem, né? Depois dessa do Hélio, eu estava comentando com eles agora há pouco em relação àquele maremoto que ocorreu há alguns bons anos atrás. E a espiritualidade... É que na Indonésia, acho que foi. Pedro, tem que olhar no Google, não lembro, Pedro. Que tem até filme já desse episódio, que a espiritualidade havia feito uma reunião nas regiões intraterrenas, lugares mais densos que possa ser imaginado, e lá estava realizando-se uma tarefa, uma reunião dos seres mais perversos que a gente possa imaginar em relação ao progresso e à evolução da Terra, gerando uma onda de caos, de pânico, para que a vibração geral do planeta caísse. A espiritualidade de luz, ali presente também, sem ser percebida, conseguiu antever todo o processo e usou aquela energia que foi gerada para trazer algo negativo, para trazer benefícios àquela região, promovendo uma limpeza. Sim, infelizmente tiveram os desencarnes, né?
mas promovendo uma limpeza muito grande naquela região onde tinha muita prostituição, muita droga, prostituição infantil, é isso, né? Pior ainda, drogas e, enfim, muitas coisas. Então, aquilo que veio para destruir acabou se transformando num processo de purificação. E talvez assim se explique melhor a pergunta dos espíritos que está no capítulo Destruição. Necessita-se destruir para que um novo se construa. E mais ou menos isso foi o que a gente conversou entre paredes dos bastidores. Então aí está, muito obrigado, Jorge, pela participação. Gostei dessa nova dinâmica. Eu acho que eu vou convidar mais pessoas para ele responder. Mas como havia prometido no início, né, vou responder a outra pergunta também, que é a da Thelma Pérez, que ela pergunta: como entender que meu sonho é real? A projeção é diferente de você acordar e lembrar do sonho, né? Na verdade, os sonhos eles não são reais, né? Então, pontualmente respondendo a tua pergunta, não, né? Não há como entender que seu sonho é real. Mas se nós analisarmos os sonhos como sendo uma realidade, aí nós temos 3 tipos de sonhos, que são aqueles sonhos que são liberações do nosso inconsciente, liberações cerebrais que não têm muito fundamento, é meio sem pé sem cabeça, são imagens oníricas sendo liberadas até mesmo aleatoriamente, que nós não temos um senso de lógica, nós não conseguimos perguntar e investigar muito bem as coisas, tem um caráter muito simbólico. Esta é um dos aspectos. Existe um outro aí tipo de sonho que seria a nossa percepção do nosso próprio campo, aquilo que está no nosso registro espiritual, que nós podemos acessar e aí ter algumas percepções de nossas, por exemplo, vidas passadas ou os períodos intermissivos, que é o qual até já contei um relato para vocês aqui no canal sobre uma experiência minha em relação a isso. E aí teria outra sim, que é um desdobramento que tu teria uma experiência, tem uma experiência numa outra realidade de matéria e ali acontece a vida como ela é, a vida espiritual, né? Isso seriam os 3 tipos de sonhos se nós entendermos as projeções como sonhos, mas ainda assim eu coloco os sonhos não são reais, são essas liberações do nosso inconsciente. A projeção é diferente de você acordar e lembrar do sonho, sem dúvida, porque existe uma quebra de lógica, você não consegue entender como se fosse uma vivência como esta aqui que nós estamos tendo, extremamente lúcidas, né? Que é assim que é a projeção, inclusive às vezes com mais lucidez do que nós estamos aqui na superfície planetária. Essa é uma das formas de nós respondermos essas perguntas, mas em outros vídeos nós já tratamos sobre isso, que é acho a pergunta que mais aparece, né? Qual a diferença entre sonhos e projeção? É o que mais tem dentro desse assunto. Mas é isso, o Hélio Responde de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento. Peço que, se você gostou, deixe o like aqui para auxiliar a divulgação desse conteúdo para mais e mais pessoas. Compartilhe também com quem você desejar, com a sua família, no grupo da família, com seus amigos e onde mais sentir. E também, se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se nesse botãozão que tem aqui que o Pava vai colocar para vocês. Então, muito obrigado, um grande abraço, fiquem na paz e até mais.